crianças! Nosso estudo de hoje é sobre neologismo. Como o próprio nome já diz, né, a definição dele é de nova palavra. O que isso significa? É a criação de uma nova palavra a partir de outras que já existem, tá? Eu vou criar uma palavra que ela não existe no dicionário, na língua portuguesa, embasado numa palavra que já existe. E por que nascem novas palavras no idioma? Elas surgem em razão da nossa necessidade de expressar ideias, conceitos para os quais não há uma palavra definida para eles. Por exemplo, aqui, ó, os jovens falam o internetês. Essa palavra ela não existe. Ela foi criada para dar ideia de como é a linguagem dos jovens, né? Que é a linguagem própria da internet. No caso, a linguagem de vocês. Vocês falam bem o internetês. O neologismo, ele pode ser momentâneo, porque quando ele surge de repente, vocês estão ali numa roda de amigos, alguém cria uma palavra diferente, vocês usam aí um período e depois todo mundo esquece e não permanece na língua portuguesa, né? É momentâneo, passou. Ele pode ser transitório também, quando cria-se um grupo, uma palavra nova, aí se espalha para outro grupo e de repente todo mundo já aderiu a essa palavra. Uma palavra, um exemplo de neologismo transitório é a palavra mensalão, que é uma palavra que permaneceu na língua. Quando ele é transitório, ele pode tanto permanecer quanto sumir. Nesse caso, nesse exemplo, é uma palavra que permanece. E aí também tem o exemplo de neologismo permanente, que é quando ele se estabelece de vez no nosso idioma, que é a palavra deletar, a palavra printar, a palavra escanear, tá? Então, a gente pode dizer, basicamente, que neologismo é toda palavra que não existia e passou a existir independente do tempo de vida dela. Já na página 24, a gente começa aqui com esse primeiro exercício, que é só para a gente analisar o cartaz mesmo. Então, é bem grande, em letras coloridas, está escrito bienalize-se. É para vocês observarem a criação do neologismo, né? A palavra bienalize-se, ela não tem no dicionário. Ela está derivando, né, da palavra bienal. Bienal, ela vem de biênio, bianual, que acontece a cada 2 anos, né? A Bienal é o quê? É um acontecimento social, artístico. Então, tem Bienal de livro, Bienal de arquitetura, Bienal de arte, tá? E aí, nesse caso aqui, esse cartaz, ele foi desenvolvido para chamar atenção e motivar as pessoas a se interessarem por essa Bienal aqui, que no caso é uma Bienal de arte contemporânea. Exercício número 2, vocês vão criar alguns neologismos, tá? Vou ler alguns com vocês. Transforma o substantivo preguiça em um verbo terminado em ar para dizer ao senhor Paulo que ele foi chamado para trabalhar e não para ficar sem fazer nada o dia inteiro. Paulo, o senhor foi chamado para trabalhar e não para... Preencha a lacuna o dia inteiro. Então, como que eu vou preencher essa lacuna? Eu vou pegar o substantivo preguiça, vou transformar ele num verbo que termina em ar e vou colocar aí nesse espaço. A letra B. Junte uma parte do verbo comemorar com uma parte do verbo bagunçar para dizer aos colegas sem ofender que a reunião é para comemorar e não para fazer bagunça. Ei, pessoal, atenção. Viemos aqui para comemorar o início das aulas e não para... Então, eu vou criar uma palavra que junte as duas, comemorar com bagunçar. Então, eu posso pegar o início da palavra comemorar, juntar com o final da palavra bagunçar. Ou posso inverter, posso pegar o início da palavra bagunçar e colocar com o final da palavra comemorar. Basicamente isso. A letra C também, aquela última questão também, tá bom? Na página 25, nós temos uma anedota para ser lida, né? Uma piada chamada O Taxista. Vocês vão ler, e aí é bom que a gente relembre que crônica, piadas e contos populares, eles costumam narrar fatos do nosso dia a dia em que as pessoas se envolvem em situações engraçadas, como é o caso desse texto aqui de cima. Isso nos leva ao exercício número 2. O que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar em livros ou na internet uma história bem divertida para contar para mim. Pode ser uma crônica, uma piada ou um conto bem curto, tá? Vocês vão pesquisar, vão escolher e vão copiar numa folha avulsa, tá? Aqui eu coloquei para vocês ficarem atentos à entonação e aos gestos no momento da apresentação. Porque se nós estivéssemos em sala de aula, vocês apresentariam essa história para mim e para a sala toda, mas não é o caso. Quem puder filmar, filma,
vocês lendo, vocês contando essa história. Se não puder filmar, gravem um áudio e me mandem, mas não deixem de fazer, tá bom? Terminando os exercícios da página 25, eu não falei no slide anterior, mas o número 3 vocês vão se autoavaliar depois que fizerem a gravação do áudio ou do vídeo para mim, tá? Então, depois de terminar esse exercício, a gente dá início a um novo gênero textual, que é o gênero textual da reportagem, tá? Ele é um gênero que não é literário, é um texto jornalístico, formal, com linguagem formal, né, que informa os leitores sobre um determinado assunto. Como o gênero textual carta, ele também tem uma estrutura, ele segue essa estrutura que eu vou falar para vocês. Então, toda reportagem tem que ter um título, normalmente um título impactante, que chame bastante a atenção do leitor, que o atraia para ele ter vontade de ler aquela notícia. Logo abaixo do título vem a linha fina. A linha fina é um textinho que fica logo abaixo do título, bem curtinho, complementando o que está sendo dito no título, tá? Depois nós temos o nome do repórter. Aí vem a lead, que é o primeiro parágrafo, a introdução ao assunto da reportagem. Depois da lead começa o corpo. O corpo é a parte mais importante, que é onde está todo o desenvolvimento do assunto. É onde vai ser escrito a história que foi dita lá no título. Normalmente, reportagens contêm subtítulos ou entretítulos, né? Que são títulos que trazem mais informações, são títulos secundários trazendo mais informações sobre a reportagem. E algumas reportagens podem ter ou não esse box, tá? Esse box, ele é o quê? Ele é um quadro no final da reportagem que traz informações suplementares, que podem ter dados numéricos, mapas, definições de conceitos, e entre outras coisas, tá? Explicando depois dessa explicação, vocês vão fazer a leitura da reportagem Que Palavrão é Esse? Páginas 26 e 27 da apostila. Na página 28, a gente já começa a análise do texto. Então, como eu expliquei, toda reportagem tem uma estrutura, então antes de fazer o exercício, procura dentro da reportagem aonde está as estruturas que eu expliquei, onde que está o título, onde que tem subtítulo, onde que está a lead, a linha fina, o box. Aí, se vocês tiverem caneta marca-texto, pega e vai marcando, ó, aqui está o título, aqui está o subtítulo, só para reforçar a ideia da estrutura mesmo. Então, a primeira questão aqui, ao ler o título, de qual assunto você achou que a reportagem trataria? Sejam sinceros, né? Na hora que vocês leram o título, que palavrão é esse? Qual foi a primeira coisa que vocês pensaram? Do que vocês pensaram que a reportagem estava falando? A número 2, vocês vão assinalar a ideia principal do texto, sobre o que o texto fala principalmente, tá? No exercício número 3, vocês vão circular primeiro os subtítulos que tem na reportagem, depois vocês vão pegar esses subtítulos, vão escrever um em cada uma dessas caixas aqui, na verde e na vermelha. E aí vocês vão fazer o quê? Vão resumir a ideia principal de cada uma delas. Então, releiam a reportagem, se precisar, grifem as partes mais importantes, tá? Fixem bem, quando vocês tiverem certeza que vocês já entenderam, estão conseguindo fazer bem a interpretação, aí vocês venham para responder aqui. Lembrando que resumo não é cópia, tá? Então, eu quero que vocês resumam com a palavra de vocês do que se trata cada um dos subtítulos que tem na reportagem. No exercício número 4, a mesma coisa. Qual é o assunto do box Palavras Cruzadas? Então, vocês já sabem que o box é aquela caixa que fica no final da reportagem. Então, vocês vão procurar lá o item Palavras Cruzadas e vão escrever sobre qual é o assunto que se trata nessa parte da reportagem. Exercício número 5, o último da apostila de hoje, né? Então, a gente tem a primeira coluna da reportagem e nós temos algumas partes da estrutura dessa reportagem. Então, a primeira aqui, ó, tá em branco. Que estrutura que é essa? Que elemento da estrutura é esse que tá faltando? Vocês vão escrever aqui. E embaixo também, esse aqui, ó, uma coisa puxa a outra. Qual elemento da estrutura que ele é? Ele é um título? Ele é o corpo? Ele é um box? É isso que vocês vão preencher. Qual elemento da estrutura que ele é? Aí, aqui embaixo, nós temos em destaque a linha fina
que é esse títulozinho, esse resuminho, né, que vem embaixo do título. Depois nós temos o nome do repórter, né, indicação de autoria, e a lead, que é o primeiro parágrafo, que é onde dá a introdução ao assunto. Tá bem simples essa. Por último, nós temos a atividade complementar, que é aquela que está impressa, né? É leitura e interpretação de uma reportagem. Ela tem como título Brasil não terá o inverno mais frio dos últimos 100 anos. Leiam com bastante atenção, façam com calma e qualquer dúvida é só procurar a professora, tá? Por hoje, da aula de língua portuguesa é só isso. Continuem se cuidando, estudem bastante e até a próxima.